Olá, você está na Ponte de Sotes. Eu sou a Ana Loureiro e esse é o Jardim de Anteia. Hoje o Jardim de Anteia é com a Bel Bercana, minha sócia aqui na Ponte de Sotes. E Bel, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Muito bem, eu sou Bel Bercana. Muita gente me conhece pelo meu nome, que é Bel Benetti, mas o meu nome, meu codinome oficial, meu nome de guerra é Bel Bercana. Eu sou terapeuta holística, já agora vai fazer 13 anos. É, eu trabalho com leitura de registros acásticos, eu sou professora de uma técnica que eu desenvolvi, que é registrada sob o meu nome também, que é o Travessia Akáshica, onde eu ensino as pessoas a acessarem para si e, num segundo momento, acessarem para os outros, com um curso profissionalizante para terapeutas de registros acásticos. Eu sou, junto da Ana, fundadora do Ponte de Sotes, então estou super feliz de estar aqui, porque é um movimento que a gente vem implantando juntas, também juntas as colaboradoras do Ponte, da Ponte, que vocês vão conhecer por aqui. E a gente, juntas, pensando nesse movimento da primavera, nada melhor do que trazer minha amiga e sócia querida Ana Loureiro com esse projeto. Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso. Além disso, eu sou escritora. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, daqui a pouquinho ele vai estar todo online num Substack chamado Contos do Akasha. E é isso, acho que isso é mais ou menos. Eu também sou uma alquimista da alma, né? Eu comecei a minha carreira como chefe de cozinha. Eu estudei gastronomia, depois tive catering, trabalhei em hotel, restaurante, trabalhei provocando as pessoas a pensarem a experiência do comer através de um curso chamado Cozinha Sagrada. E tudo isso está no meu caldeirão aí, de uma certa forma, na verdade, entendendo que a minha jogada aqui nesse planeta é fazer grupos, é juntar pessoas, seja em volta do fogão, seja num pensamento crítico, seja sobre os registros acásticos, para que a gente possa trocar e então fazer essa costura no entendimento de que a gente está aqui juntos, não é à toa, e que essa tal de evolução espiritual acontece em conjunto e não individualmente. É isso. Essa sou eu. Maravilhosa. Me conta então, Bel, qual que é a flor que você vai trazer para o nosso papo e por que essa flor? Tá. A flor que eu escolhi é helicônia, mais especificamente a helicônia rostrata, que é uma flor que ela dá em pêndulo, né? Ela é uma flor com inflorescências, que são falsas flores, né? São as bráqueas, se eu não me engano, não sou de botânica, mas fiz o meu dever de casa aqui, acho que esse é o nome. E dentro dessas pequenas bráqueas existem então as flores verdadeiras delas. E aí o porquê, né? Que você me perguntou. Porque, em primeiro lugar, eu sou uma aficionada por flores tropicais. Assim como na gastronomia eu fui atrás de entender a cozinha brasileira, enquanto estava todo mundo falando de comida francesa e dessa coisa eurocentrada que a gente tinha, né? Porque eu fui estudar gastronomia, e que eu entrei também com esse pensamento eurocentrado e descobri uma paixão enorme pela nossa cultura através da gastronomia. E fiquei muito tempo trabalhando especificamente com cozinha brasileira. Então, eu sou uma apaixonada por aquilo que a gente tem aqui no nosso solo. E sempre gostei muito de flores tropicais, tipo essa que você tem aí atrás, que se eu não me engano é alpínia, né? Alpínia, sim. O cetro do imperador, que eu acho lindíssima, não sei se alguém vai falar, mas enfim, é uma das minhas flores tropicais favoritas. E a helicônia, eu já tive ela no lugar onde eu morava antes, aqui é um pouco mais frio, então ainda não consegui ter uma aqui, mas já vi que dá, então já estou nesse Uhum. planejamento. E a helicônia, para mim, ela é esse símbolo, primeiro, dessa pluralidade de formas que ela vem, então ela não tem só a rostrata, ela também tem umas outras, várias formas diferentes. Se vocês procurarem aí rapidamente, vocês vão identificar algumas parecem estreliças,
outras são parecidas com essa, só que eu estou trazendo que é em pêndulo, mas que na verdade elas são em haste. E eu acho a beleza dela muito exuberante, e exótica. E ultimamente, todas as mulheres que eu venho atendendo, a gente fala muito sobre esse lugar do sagrado feminino, e eu tenho muito medo quando a gente começa a falar de sagrado feminino, da gente tentar encaixar todas as mulheres num ideal de sagrado feminino, que é um ideal também eurocentrado, também Uhum. massificado, num lugar onde todas têm que se encaixar. E na minha busca por autoconhecimento, eu descobri que era importante para mim que eu entendesse qual é esse lugar da tal da beleza exótica, que na verdade não precisa nem ser chamada assim, ela precisa ser chamada de beleza, Uhum. mas que é um Sim. construto da sociedade que todo mundo que é bonito tem que ter olho azul, cabelo branco, cabelo louro, quase branco, pele branca sem rugas. E, enfim, e por aí vai todas essas questões sociais que me atravessam em vários momentos da minha história, assim seja na minha própria constituição do corpo que eu tenho, como também nos meus estudos pessoais, assim, de entendimento da minha ancestralidade e tudo mais. Então, nesse lugar de entender o que que é esse feminino e do que é essa força que a gente tem de se autoconhecer e de se descobrir como uma mulher bonita, não necessariamente só do lugar da estética, mas bonita no conjunto da obra, do Uhum. entendimento do que somos, de como somos potentes e aí, também de me cercar de mulheres assim, que vão escolher, então, deixar o cabelo branco e encontrar a beleza nesse lugar, ter o cabelo raspado como o seu e achar a beleza nesse lugar, ser uma mulher plus, ser uma mulher mais magra, ser uma mulher asiática, ser uma mulher negra, ser uma mulher trans, e por aí vai, e nessa costura entender que existe uma beleza que não é necessariamente a beleza da caixa do que vende o Uhum. perfume do fulano, o batom do ciclano, o que vende a roupa de tênis da marca não sei o que lá, entendeu? E por aí vai, as roupas de esporte que são, e tem essa padronização o tempo todo. Então, quando eu penso nas helicônias em geral, eu penso nessa pluralidade, assim, nesse lugar, dessa beleza, que, porque dentro do verde da Mata Atlântica ela se ressalta, mas é uma Uhum. beleza que foi feita para também é, iluminar aquela floresta e achar o seu espaço dentro daquele ecossistema. E cada uma dessas expressões dela me falam dessa pluralidade de belezas que nós temos, que passar a considerar se a gente quiser realmente falar de amor, sem ser só um construto da sociedade, de alto amor, de alto valor e de entender que a gente pode encontrar essa beleza em nós, não por conta dos padrões estereotipados, mas da gente fazer as pazes com esse lugar do que nós carregamos como corpo, né? Como templo Uhum. aqui, como representação dessa energia que nós somos e que escolhemos para vivenciar essa experiência. Já falei pra caramba, né, Ana? Desculpa. Não, você acabou respondendo uma outra pergunta que eu ia fazer de como ela te chama. Tá Uhum. ótimo, você já trouxe. Me fala, então, como é que você se sente quando você se conecta a ele, Cônia? Como é que você reage? Como é que que emoção que vem? Como é que seu corpo e seu campo são tocados, são provocados por ela? A Helicone, ela me toca em várias maneiras. Primeiro, essa primeira parte que eu já falei, né? Que eu acho que é importante, mas. E que aqui eu até incluo as outras flores tropicais, mas as helicônias realmente têm um lugar especial para mim. É, Mas ela também tem uma questão que é, especialmente essa que eu trouxe, ela é uma flor que é pendente e ela tem uma conexão que liga todas essas pequenas inflorescências, né? Uhum, E como eu trabalho com registros acásticos e faz parte da minha história com a espiritualidade um lugar de resgatar histórias, sejam de outras existências, e aqui você pode entender elas como vidas passadas, como a maioria das pessoas entende, ou então como vidas paralelas, que é como eu trabalho, porque já que dentro dos registros acásticos não existe tempo, não existe presente, uhum, passado e futuro, para mim elas todas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu entendo elas como paralelas. E como existe esse fio conector entre todas essas pequenas flores, essas pequenas falsas flores com as flores reais ali dentro, eu entendo que a gente está falando de integração quando olha para uma flor assim.
desse fio que conecta essas múltiplas existências. Então, quando eu olho para Helicônia rostrata, eu sinto que ela representa o que eu faço, de certa forma. Eu sinto que ela me representa. E de olhar para ela, a sensação física que eu tenho desse resgate dessas múltiplas partes nossas, que às vezes a gente não tem, a maioria das pessoas não tem nem consciência do que elas são, quem elas Uhum, são, o que que elas estão fazendo e como elas influenciam a nossa existência aqui, mas que ainda assim vibram no meu campo quando eu olho para elas, essa força dessas existências estarem conectadas de alguma forma, mesmo uhum, que através do mistério, através do grande espírito, do sagrado, da grande Deus, ou sabe, sei lá, qual é o nome que a gente vai dar para essa força. uhum, Então, ela me fala de uma expansão, porque eu entendo que quando a gente integra essas múltiplas existências, de alguma forma, a gente cria uma força para que a gente possa expandir nessa existência aqui que a gente está vivendo, encarnadinho, é, a gente consegue expandir para um lugar de uma maior totalidade do nosso eu ao integrar. É perfeito. isso, assim. Essa que é a força da helicônia para mim. Todas são a mesma coisa, né? Todas fazem parte dessa unidade, né? Sim, elas podem se É, expressar diferente, por exemplo, tanto que se você olhar, tem umas que tem uma pontinha amarela, outras vão uhum, ser todas vermelhas, umas vão ser menorzinhas, outras vão ser maiorzinhas, ou tem uma que dá um pendão no final, na ponta, mas todas são a mesma coisa no final das uhum, contas. perfeito. Você tem alguma memória dessa ou de outras existências que você gostaria de ou poderia compartilhar com a gente? A Eu respeito tenho, da Helicônia, né? A Helicônia te traz, em algum momento, em algumas dessas histórias, a Helicônia te traz algo interessante ou que você tenha uma sensação de carinho, de nostalgia? Tem uma existência paralela minha, que eu tenho esse flash dessa existência em mim, dessa história, de ganhar um quadro que uma amiga pintou para mim, de mim, com uma helicone atrás. E tinha um motivo para aquele presente, assim. Uhum, E aí essa minha amiga era uma pintora e ela fazia quadros de mulheres relacionando a mulher a uma flor. Então, eu acho que a helicônia entra na minha história a partir dessa experiência de ter acessado esse flash de uma outra realidade e de ter entendido a mensagem que eu estava recebendo atrás daquele quadro. A gente uhum, estava até aqui antes achando engraçado, porque quando a gente foi olhar para a lista dos florais, do floral de helicônia, né, de um deles, existe essa ideia, então, de que a helicônia fala, é um floral maravilhoso para pessoas egoístas, egocêntricas, pouco humildes, etc, etc, etc. E eu tô aqui sem vergonha nenhuma falando que essa é a flor que eu escolhi. Sintomático. Ai, a gente pode sempre olhar pelo lado luz e pelo lado sombra, se a gente pode chamar isso, colocar essa conotação negativa na sombra, né? Ai, arrogância. Na verdade, somos luz e sombra, né? Você, como minha professora e companheira de trabalho, a gente fala muito sobre isso. Na criação dos sistemas florais, a gente pensar que cada flor pode despertar algum tipo de leitura, dependendo de quem é que está olhando para ela, né? Dependendo desse observador. Eu vejo a Helicônia como essa grande integradora mesmo. E ela pode ser integradora de conhecimentos, integradora de várias experiências, mesmo para quem, vamos supor, quem não acredite em outras existências. A Uhum, gente pode pensar em que cada inflorescência dela é um momento da vida. Então, esse poder integrador, a meu ver, está na assinatura da Helicônia, que é o poder de integrar experiências. E quem consegue integrar muitas experiências pode acabar se sentindo superior aos outros, acabar se sentindo arrogante. Então, acredito que a Helicônia possa ser realmente para tratar esse tipo é, para equilibrar essa sombra
mas eu vejo que a assinatura dela fala muito com o que você trouxe até aqui, dessa integração, né? Dessa Uhum. integração de experiências. Acho que as duas possibilidades são possíveis. E acho que você está Ufa. aqui pela integração. Pelo que Ufa. eu te conheço, você está aqui pela integração. A Helicone está aqui com você pela integração. É, se a Helicônia pudesse é, expressar uma mensagem através de você, o que ela diria para quem está assistindo a gente? Pode fazer essa pausa assim, dramática, respirar? Pode, faça. É, não deixe nenhuma parte do seu eu de fora. Se alguém mandar alguma parte sua ser removida, não é um caminho de luz, não é um caminho de amor, não é um caminho para você. A nossa luz e a nossa sombra tem que estar junto, a nossa espiritualidade e a nossa fisicalidade tem que estar junto. Não é sobre separação, é sobre união, é sobre completude, e a completude não vem de um lugar onde você é só luz, sem a sua sombra. Ela não é um lugar onde você só honra o sagrado, mas não tem uma existência que bota o pezinho aqui no mundano, às vezes no profano. É, nós não viemos aqui para sentir só dor e nem só amor. É um pouquinho dos dois. Eu acho que Helicônia fala da sabedoria do caminho do meio e especialmente desse lugar, assim. Não tire partes de você para encaixar. A gente faz isso muito no 3D, né? O tempo todo a gente aprendeu isso na escola, a gente aprendeu isso para poder ser amiguinha da fulana de tal enquanto a gente sofria bullying, a gente aprendeu a fazer isso para a gente poder ter uma boa profissão, a gente aprendeu a aturar relacionamentos para que a gente pudesse não ficar sozinha. Mas existe um lugar de novas possibilidades e às vezes a gente esquece por medo de que essas partes são o eu, né? Às vezes o nosso ego interfere e faz assim, tipo, vamos tirar isso aqui, corta essa Hum. inflorescência aqui que vai ficar mais bonito para os outros não ficarem incomodados para arrostar. Aí ele quando não bater na testa deles quando eles passarem, Uhum, deixa bater na testa deles, deixa eles olharem e falarem, uau, que flor é essa, né? Acho bonito também dizer que ela atrai muitos beija-flores, né? E o beija-flor é um símbolo de amor incondicional, porque ele tem esse coração que proporcional ao corpo é imenso, né? Então, deixe esse amor incondicional, ou esse amor que pelo menos não tem condicionante sobre você mesmo, chegar e acolha todas as partezinhas, todas as ruguinhas, os cabelos no queixo, as coisas boas e as coisas ruins, o jeito que a gente fala, a gentileza que a gente tem e também, às vezes, a raiva e os rompantes que a gente tem, sabe-se lá por quê. É isso, é se aceitar, tem a ver com aceitação, mas não só de uma aceitação de um lugar de dor, sabe? Assim, tipo, uhum. eu tenho tudo isso, então é melhor eu aceitar. Não, é de um lugar de, tipo, encontrar a possibilidade de se amar por inteiro. E acho que é isso. Lindíssimo. Muito obrigada, Bel. A gente vai Imagina. ficando por aqui. Adorei a Helicônia, adorei conversar com você. A gente tem outros encontros com outras flores aqui no Jardim de Anteia. Obrigada, até a próxima. Tchau.